Pessoal, vamos para a nossa aula 2, que vamos falar rapidamente sobre os princípios. Não é nenhuma novidade para a gente, visto que já falamos em várias aulas, já foram faladas sobre princípios, princípios constitucionais, princípios que regem o nosso sistema jurídico. E eu vou fazer uma rápida apresentação do que é princípio. Vem do grego, do latim. Princípio, associação a essa palavra, a ideia de início, começo, a base de tudo, a sustentação de tudo. O nosso Celso de Mello, nosso ministro do STF, fala que a definição de princípio é mandamento nuclear de um sistema. Fato isso, né? Os princípios, eles são verdadeiros alicerces dele, disposição fundamental que irradia sobre as diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão de inteligência. Exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica que lhe dá o sistema harmônico. Então, o princípio é a base de sustentação. O princípio, ele vai muito além das regras, porque a regra é aquela coisa positivada, postada e que tem fase de validade, né? Ela tem o tempo dela de validade, porque, por exemplo, antigamente o adultério era crime, hoje já não é, ou seja, vai de acordo com o tempo. Enquanto os princípios não, os princípios eles vão muito além, eles são atemporais, eles versam geralmente sobre o critério valorativo, de moral, ética, de racionalização, de sobrepesar o que é melhor, o que é mais justo naquele momento. Então, esse é o critério para se ter um princípio. Além disso, é considerado através do processo que o Estado atende aos seus objetivos maiores, de garantir a paz social e das relações jurídicas, como nós já vimos nas relações de conflitos aí, quando nós estudamos como dissipar os conflitos. Antigamente as pessoas resolviam seus conflitos através da justiça privada, né? Como a gente sempre fala. Aqui o Estado tomou para si essa função para garantir a paz social. E nós demos nossa parte, que é lá no contrato social de Rousseau, que eu viro e mexo estou falando. O princípio busca cumprir seus compromissos com a moral e a ética. Ele é valorativo, ele sobrepesa, ele observa o caso concreto para ser aplicado. Então, por isso que ele é temporal. É uma bússola de aplicação das regras processuais em busca de objetivos sociais e políticos do sistema jurídico, que é extremamente necessário, visto que ele é atemporal, né? Vou ficar repetindo isso porque a gente já viu isso várias vezes. Também não é nenhuma novidade para a gente falar sobre regras e princípios e quais são as diferenças. Aqui eu fiz um traçado sobre a distinção entre princípios e regras, as modalidades de eficácia dos princípios constitucionais, né? Então, as regras a gente já sabe que é objetiva, descritivo, descreve uma conduta. Por exemplo, matar alguém é uma descrição de uma conduta. Tem os deveres e as obrigações. Quem mata vai ser punido através do Código de Processo Penal. Ou então, o contrato feito entre as partes é que vale. Pacta sunt servanda. Então, tem todo um procedimento, uma regra, e tem os deveres a serem cumpridos. Então, a regra é isso. Enquanto os princípios, eles são muito maiores, eles são muito mais generalizados, né? Os princípios, eles indicam ideias, comportamento. Nossa Constituição, ele é eivado de princípios. O mais importante, na minha opinião, se é que a gente pode dizer que nenhum princípio é mais importante do que o outro. É bom que fique claro isso. Nenhum princípio é mais importante do que o outro. No entanto, dependendo do caso concreto, ele vai ser aplicado esse ou aquele princípio. Que a gente viu isso aí, que seria antinomia, né? Já que princípio não existe conflito entre princípios, existe antinomia. Você vai utilizar esses princípios de acordo com o caso concreto. Já as regras, não. As regras, há conflito entre regras. E esse conflito de regras a gente já viu como é que se resolve, né? Lá como é que diz? A matéria, lá no início do direito civil, a gente já viu isso daí. Então, gente, dentro dessa, como a gente já falou aqui, a gente busca sempre normatizar. Eu trouxe um quadrinho comparativo aqui, um quadro esquemático sobre regras.
dimensão da validade, princípios, dimensão da importância, peso, valor, como eu disse, ele valora, é axiológico. Existe um conflito entre as regras. Uma das regras em conflito será afastada pelo princípio da especialidade, da generalidade, que a gente já viu, lembra? Da cláusula de execução, que também pode ser entendido como declaração parcial de invalidade. Então a gente vai ter que buscar aqueles princípios lá para poder definir o que está valendo no momento. Quem é a regra geral vale mais do que a regra especial? Não, né? A gente sabe que a regra especial vale mais. A lei antiga e a lei nova vale a lei nova. Então esses princípios de conflito. Já os princípios, existe colisão entre os conflitos. Entre os princípios. Não haverá declaração de invalidade de qualquer um dos princípios em colisão, diante das condições do caso concreto, que um princípio vai prevalecer sobre o outro. Por exemplo, que eu já comentei isso outras vezes com vocês, quando alguém de uma cidade pequena que tem uma renda mínima e aí uma criança está doente, o tratamento são 5 bilhões de reais. Então, se a Secretaria de Saúde do município conceder isso à criança, ela vai ter um problema maior, ela não vai conseguir reger, nem vai conseguir dar nada mais, não vai conseguir nutrir a necessidade dos outros cidadãos. Ou seja, não vai deixar um para poder fazer outro. Então, esse princípio vai ter que ser. Então, o princípio tem duas bases solidificadas que nós precisamos entender, que ela está na base da proporcionalidade e da razoabilidade. Razoabilidade tem tudo a ver com razão. O que é mais importante? É proporcional eu pegar 5 bilhões e entregar numa única criança, enquanto milhares de outras pessoas vão morrer? Como é que a gente faz isso? Então, o princípio serve para fazer esse balizamento. No caso concreto, ele vai fazer uma análise valorativa do que é mais importante utilizar naquele momento. Então, aqui eu coloquei o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que são interessantes de serem lidos, porque eles balizam realmente o que vai ser primeiro, o que vai ser utilizado. Eu coloquei aqui qual é o conceito de cada um desses princípios. Como você já falou demais, eu não vou me alongar a eles, porque eu já falei dos conceitos aqui. Eu trouxe mais a título de vocês realmente estudarem, tá, gente? E as referências bibliográficas para a gente dar uma estudada nesses princípios aí. Então, em suma, os princípios, ele rege a nossa sociedade. São os princípios que são responsáveis pela estruturação do sistema jurídico, já que ele é a pirâmide disso tudo, ele é a coluna vertical, ele é o esqueleto do sistema jurídico e ele é atemporal. É através dele que vamos utilizar a axiologia, valoração, e essa valoração é feita no caso concreto. Esse é o resumo do nosso assunto. Vamos voltar com a aula 3. Espero que vocês tenham compreendido todo o entendimento aqui, até porque nós já vimos, né?